Um excelente dia, uma feliz e abençoada semana, né? Segundou aí nosso primeiro dia da semana. Chamar aqui a Mariana, a Andréia. Vamos aqui. Hoje o nosso estudo segue no livro Segundo Reis, capítulos 18 e 19. Bom dia, minha amada. Bom dia, bom dia. Feliz e abençoada semana a todas nós. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Como aquece nosso coração, né, Mari? Estar nessa frequência. Gratidão pelo teu dispor. Você já faz a oração para a gente consagrar esse momento? Faça assim. Amém. Pai querido e Pai amado, estamos na Tua presença, Pai, para Te louvar, Te adorar, engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, Tu é muito importante para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita no nosso interior, que nos edifica, que nos levanta e principalmente que nos guia. Sabemos que o Teu Espírito está na frente desse momento, que não é a nossa palavra, a nossa sabedoria, mas é o discernimento do Espírito Santo através da nossa vida. Somos completamente dependentes dele, Senhor. Abençoa essa semana, Pai, que seja uma semana abençoada, feliz, próspera, totalmente, Senhor, debaixo da Tua graça. Abençoa cada um que entrar, abençoa aqueles que não conseguiram entrar também. Que o Senhor traga paz para o nosso coração, que o Senhor traga alegria, porque essas são marcas, Senhor, dos Teus filhos. A paz que excede todo entendimento e a alegria do Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode dar. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Como posse, né? Essa é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, né, Mari? É o que nos fortalece, que nos faz ter vida e vida em abundância. A gente vai seguir aqui no Segundo Reis, capítulo 18, só recapitular aqui um pouco, né, do que foi o 17. A gente viu ali que o reino do norte, né, foi tomado pela Síria e foram levados a cativeiro. Então, assim, é todo um contexto, né, uma história que vai se desenvolvendo. A gente vê ali que quando se divide são 19 reis do norte e 19 reis do sul, né, que é de Judá, da descendência de Davi. Então, aqui eles são tomados novamente a cativeiro. Então, olha como que é a dura cerviz, né, a teimosia, a resistência do homem, porque Deus usou ali de todo o seu poder para tirar da escravidão do Egito. Porém, o povo agora foi escravizado, levado a cativeiro de novo pela Síria, né? Então, que lição a gente aprende? Muitas vezes a gente busca aquela libertação, Deus nos tira daquela opressão, seja a escravidão hoje é o que? Um vício, né? Uma dependência, e aí você volta para essa escravidão. Então já fica essa grande lição, né? Que a gente consiga acessar essa libertação e manter-se obediente, seguindo os mandamentos, né? Então, esse reino do norte foi aqui escravizado e permaneceu agora somente o reino de Judá, que é a descendência de Davi. E a gente começa aqui no capítulo 18. Ezequias reina em Judá. Então, esse é o reino que permanece ainda, né? E fala que Ezequias, né, lá no versículo 2, né, fala, e ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 29 anos. E ele fez, versículo 3, ele fez o que era agradável diante do Senhor, tal como fizera seu pai Davi. Então, um grande elogio, né? Ele buscou seguir o caminho, quando fala o pai, é o descendente, né? O patriarca ali. Então, fala-se que ele eliminou lugares altos, destroçou pilares de ritual, quebrou os ídolos e destroçou a serpente de bronze que Moisés fizera no deserto, né? Então, lá quando saíram do Egito, ainda ficou aquela serpente, da qual a gente vê no Novo Testamento que Jesus fala, né? Assim como Moisés levantou a bronze de serpente para curar eles lá daquelas... Quando eles olhavam a serpente, eram curados das picadas da cobra, né? Então, aqui ela foi destruída nesse reinado, né? Então, e fala no versículo 5, e pôs sua confiança no Senhor, Deus de Israel, e nem antes, nem depois dele houve outro como ele, entre todos os reinos de Judá.
Então foram 19 reis, né? A gente vê que todos os 19 reis do Reino do Norte foram mal. Alguns agradavam parcialmente a Deus. Então ele foi destruído, esse Reino do Norte foi total destruído. E no Reino de Judá foram 19. E 7 deles foram bons. E aqui fala que Ezequias foi um dos melhores, né? E porque ele confiou no Senhor. E nem antes, nem depois dele houve como ele entre todos os reis de Judá. Então aqui a gente toma essa grande lição, né? Em quem a gente busca confiar nos nossos desafios? Quem a gente confia, né? Que lição que a gente já aprende aqui nesses primeiros versículos, né, Mari? No 3 ele diz: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Então, Ezequias, ele aprendeu bem a lição com a descendência, né? E mostra que ele agradou. E qual foi uma das características grandes dele? Ele tinha intimidade. Intimidade. Por isso que logo ele removeu, diz no 4, removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Aserá. Ou seja, ele não era um homem idólatra. Ele sabia que aqueles altares ali, ao invés de aproximar, como muitos pensam, eles fazem nos afastar. O Senhor abomina a idolatria. E assim, a idolatria não é apenas imagem de escultura que a gente coloca na parede, é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração. Tem coisas que a gente nem sabe, mas que a gente idolatra. Tudo que tomar o lugar do Senhor é uma idolatria. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos dedicando o nosso tempo. Por exemplo, até rede social, celular. Você não larga o celular o dia todo. Quando você vai, se leva. Então a gente tem que parar para refletir o quão isso é prejudicial, o quanto isso atrapalha o relacionamento, porque está tomando o tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, mostra aqui a vontade que ele tinha de fazer o que era certo. A Bíblia diz, Ezequias foi um exemplo de alguém que confiou em Deus, né? Ele buscou intimidade constante com o Senhor e fez com que as suas atitudes fossem dirigidas só para Deus, exclusivamente para Deus. Então, primeira coisa, tira da sua vida tudo que está te afastando de Deus. Às vezes é uma amizade, que em vez de te aproximar, te afasta. Às vezes são programas de televisão que diminuem a nossa fé, que a fé vem pelo ouvir. Então, se eu estou escutando algo que me coloca para baixo, então a gente tem que tirar da nossa vida tudo que nos afasta de Deus. E, ao contrário, buscar a presença de Deus, né? Então, Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, começou logo com uma grande lição mesmo. É isso. E quanto mais a confiança ela vem por essa intimidade, né, Mari? Quanto mais se aproxima, quanto mais conhece, mais confiança, mais aproximação, né? Porque o que é a fé é confiar. E como que eu vou confiar? Conhecendo, né? Eu falo muito com meu filho, o que é fé? E ele diz, é confiança em Deus. Mas a gente só confia em quem a gente conhece, né? Igualmente o casamento. Para você ter que namorar, você vai conhecer aquela pessoa até você chegar a um ponto de você confiar e se entregar total. Para Deus também é assim, né? A gente vê muito, né? Quando a gente fala, seja feita a vontade de Deus. Para a gente chegar e declarar isso, eu estou na dependência de Deus. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso confiar. Isso é ter fé, né? Então é isso que a gente realmente, que Ezequias aqui nos ensina, né? Essa grande lição que a gente tem que tomar posse. Quanto mais eu buscar conhecer, quanto mais eu ouvir a sua palavra, meditar aqui, a cada capítulo a gente renova e restaura a nossa fé, aumenta essa confiança, essa total dependência assim de se lançar, né? Então fala que Ezequias, ele buscou realmente seguir tudo que manda a lei, né? Tudo que manda ali os mandamentos do Senhor, como você falou, colocar Deus em primeiro lugar, né? Buscar sempre estar seguindo essas instruções, porque na nossa limitação, na nossa pequenez humana, se a gente não tiver orientado, bem instruído, a gente pode sim, né, cometer falhas. Então, assim, com quem que a gente toma instrução? Com quem sabe mais, né? Com quem já tem mais experiência. Então, assim, Deus deu todas essas instruções a Moisés. Por isso que ele sempre fala, meditai no livro da lei, meditai ali nos mandamentos.
E aí a gente pensa muitas vezes que as leis, ela é para aprisionar, mas a lei ela foi dada exatamente quando eles foram libertos, né? Então a lei, as instruções, ela é dada para quem é livre, né? Porque eles só receberam quando saíram da escravidão do Egito. Então eles receberam essas instruções. E há um certo receio que muitas das pessoas não querem receber instruções, né? Não tem uma resistência com instrução, não é que eu sei, ou igualmente, né, pessoas ali recebem a instrução e quer adaptar, né? Para fazer um bolo, se você não pegar aqueles ingredientes, ovo, açúcar e trigo, é uma instrução. Aí, se você for inventar de querer substituir um dos ingredientes, ele não vai ficar do mesmo resultado, né? Não vai haver o mesmo resultado. Então, aqui a nossa resistência, né, a seguir essas instruções do Senhor, porque Ele nos promete, né? Aqui a gente vê com o rei Ezequias, que Deus dá uma instrução para uma vida abundante e plena. Porém, quando não se segue, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um exemplo de dois reis, o reino do norte e o reino do sul. O rei do Judá, ele optou por seguir as instruções. Já o reino do norte, não, ele quis fazer do seu próprio jeito, quis adaptar ali, e qual foi o resultado? Foi exterminado. E quem estava ainda seguindo as instruções, buscando na orientação correta, permaneceu ainda, né? O reino do sul está aqui ainda de pé. Por quê? Seguindo essas instruções. Então, que a nossa resistência realmente caia por terra e que a gente siga, né, o que diz os mandamentos do Senhor, porque são princípios, né? Se resume em um único com a vinda de Jesus, o amor, mas a gente ainda assim tem que persistir, porque são instruções que exigem realmente de nós, assim, esse coração, né? E aqui a gente vê que quando ele recebeu a afronta do rei de Assíria, ele vai buscar ajuda, né? Então, a ajuda é nos pés do Senhor, ele vai buscar diante do Senhor. Então, isso é precioso. Credo. Tu tá falando aí da lei e realmente tem pessoas que têm dificuldade de obedecer. E a gente sabe, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Agora você só vai conseguir obedecer se você andar com Cristo. Essas pessoas que elas se revoltam com a lei e que elas não querem obedecer, que elas têm dificuldade de seguir instruções, é porque elas não têm relacionamento com Cristo. Porque Cristo, ele obedeceu toda a lei no nosso lugar. Então, agora, nossos olhos não estão mais naquelas regras, nossos olhos estão em Cristo. E aqueles que confiam em Cristo, que andam com Cristo, eles obedecem com mais facilidade. Eles obedecem, não é por obrigação nem por medo. A diferença da lei e da graça é essa, é o coração. Porque no Velho Testamento, as pessoas elas tinham obrigação de obedecer. Se não obedecessem, elas eram amaldiçoadas. No Novo Testamento, nós obedecemos porque Cristo obedeceu primeiro e nós imitamos a Ele. Então, não é um peso, não é difícil, faz parte da nossa natureza. Eu não mato, não é porque eu vou para a cadeia, nem porque eu vou para o inferno. Eu não mato porque ele é meu irmão, porque eu amo. Como é que eu vou matar uma pessoa que eu amo? Entendeu? A motivação é totalmente diferente. Deus era tão perfeito que ele enviou Jesus justamente porque a gente jamais ia conseguir obedecer à lei. Se fosse para nós confiar em nós, porque a lei tem que obedecer. Não, o fim da lei é Cristo, mas isso não significa que nós vamos quebrar. E Jesus cumpriu por nós, né? O que nós não conseguimos dar conta, porque Deus levantou vários profetas, levantou vários libertadores e eles falharam em algum. Então ele veio para cumprir a lei perfeitamente e aperfeiçoar, né? Como você fala, é um mandamento único, o amor. André, bem-vinda, bom dia. Bom dia, André. Bom dia. Outra coisa importante é que quando a gente cair, porque a gente vai cair, a gente não se condene. A gente olha para Cristo e levanta e diz, ele conseguiu, ele fez no meu lugar, e a gente não tem a condenação. Porque a gente jamais vai conseguir ser perfeito como ele foi. Por mais que a gente queira obedecer, a gente não é. E quem quer e quem acha que é, pior do que quem acha que não é. Assim, eu já caiu, né? Se você olhar para Cristo, confiar nele, você consegue. Agora, se você olhar para você, não, esse está lá embaixo. Porque Cristo é quem nos levanta. Até a nossa obediência, o bem que nós fazemos não é nosso, é dele. Então, eu sempre olho assim, obrigada, Jesus, porque tu cumpriu no meu lugar. Obrigada porque eu tenho a chance de... Tua misericórdia se renova cada manhã e eu posso recomeçar quando eu cair. Louvado seja Deus. Então, é tremendo. E aí, André? Tudo bem?
Sabe que ontem o pastor, ele fez assim um culto especial falando só sobre Jesus Cristo, e agora a Mariana estava falando, eu estava lembrando. É certo que a gente vai cair em algum momento, porque, né, ele caiu uma única vez e exatamente caiu para nos levantar. Então, quando a gente coloca os olhos na gente, é exatamente isso que a Mari falou que acontece. Você coloca as suas expectativas em ti, não é em ti que você tem que colocar. Você tem que ter os olhos no alto. E tudo em você tem que estar voltado para o alto, porque a gente é humano, a gente é pecador, a gente é imperfeito, mas ele não. E mesmo nas nossas imperfeições, isso faz parte do nosso aperfeiçoamento, do nosso treinamento. Então, a queda, ela é algo que nos pertence até em função do nosso treinamento para a gente se lapidar. Mas, verdadeiramente, ele é o foco, ele é o centro, ele é o tudo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente tira os olhos dele, provavelmente a gente está ou no caminho errado ou se direcionando para a queda, né? E voltando para o nosso livro, Segunda Reis, a gente viu que Ezequias fez o que era reto nos olhos do Senhor. E no 5 ele diz assim, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Aí dá o segredo, porque se apegou ao Senhor. Então, esse é o segredo de uma vida de sucesso, de uma vida com menos pecado, porque a gente só não vai pecar quando Cristo voltar. Esse é o segredo de não pecar. Esse é o segredo de ser feliz, de ter paz, de ter saber. É se apegar ao Senhor. E assim, no Velho Testamento, como a gente está aqui em Segunda Reis, eles não eram tão privilegiados como nós, porque Deus ele só aparecia para os profetas, né? Não era todo mundo que tinha o prazer de se achegar no colo, deitar o colo, a cabeça no colo de Deus. Então, assim, eles tinham que ter um profeta, mas conosco é diferente, gente. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós 24 horas por dia, porque a gente é muito ocupado, né? Mas qual é o horário que você quer se encontrar com ele? Ele está disponível para você nesse horário, é de madrugada, é de manhã. Então, assim, Deus ele é maravilhoso. Hoje nós somos meninas privilegiadas, porque nós podemos chamar ele de pai. Aba, pai, paizinho. Nós podemos fazer o que é certo, não por nós, mas pelo relacionamento com o Espírito Santo. Que Jesus, quando ele subiu, ele mandou, vocês não estão só. Vocês não estão só. O mundo jaz no maligno, mas vocês têm um poder que vocês vão poder vencer. Vocês vão poder pisar serpentes e escorpiões. Agora, olha para mim. Tira o olho de você e olha para mim. Então, Ezequias, ele confiou no Senhor, né? Ele não confiou nele. Talvez foi a diferença dele e dos outros reis. Talvez os outros se achavam. E Ezequias confiou no Senhor. Por isso que ele teve um reinado de sucesso, um reinado. E assim é o reinado de quem olha para ele, né? Não olha para si. O 7 ele diz, assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Derrotou os filisteus até Gaza, desde a torre dos vigais até a fortificada. Então, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Ele tinha vitória, ele se prevalecia. Então, porque o Senhor estava com ele, porque ele decidiu confiar no Senhor. É um segredo, isso é muito poderoso na nossa vida hoje, principalmente hoje que a gente está vendo o mal assim tão manifestado, né? O mal está se levantando com força. Então, a gente tem que botar cada vez mais os nossos olhos em Cristo, porque se nós estivermos só, a gente não consegue, desanima. Aí no 9, ó, no 4º ano do reinado, era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas para a Síria e fez habitar em Alá. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor. Aí o 12 ele mostra. Seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não ouviram nem o fizeram. Aí mostra, o 12 mostra que quando a gente se afasta do Senhor, aí começa as coisas, o declínio, as coisas a darem errado.
Então, esse versículo aí do 1 ao 12, ele deixa bem claro que a principal coisa da nossa vida hoje é o relacionamento, é a intimidade com Cristo. O nosso, você falou, né, o altar, né, quem a gente busca, e hoje a gente tem esse acesso. Eles entravam no templo uma vez no ano, né? Então, assim, hoje o nosso coração é esse lugar sagrado, né? Quando a gente quer buscar ajuda, quando a gente, nas nossas aflições, porque a gente tem, né, nossas causas. Então, o nosso coração é esse lugar sagrado, né? De tudo que a gente deve guardar é o nosso coração, porque a gente tem esse acesso direto, né? E ele vai se revelando a nós, ele vai dando essas instruções, né, do qual a gente precisa, né? E realmente ter essa confiança é o segredo. Então, olha aqui, é a nossa fé que promove essa vida abundante, essa paz a qual excede o entendimento, é a fé, né? Fé significa isso, eu confiar em Deus. E quanto mais relacionamento a gente insiste, né? Mais intimidade, mais eu conheço, mais eu vou me entregar, né? Então esse casamento, né? Ele só vai haver quando eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu me entrego de alma e total para dizer com toda convicção, seja feita a tua vontade, porque isso é confiar. E aqui a gente vê Não no sei capítulo. vocês, mas assim, eu sinto quando eu tô querendo tomar as rédeas, eu já sinto quando eu tô querendo tomar as rédeas da situação. E parece assim que tem aquela vozinha que me avisa assim, opa, não, não é por aí. Não é a você que você tem que consultar. Porque à medida que a gente vai se relacionando, esse enlace ele vai ficando cada vez mais estreito. Então, chega Sensível, uma né? hora que você consegue saber se é você que está opinando, se é você que está direcionando ou se é ele. E eu sinto exatamente, é muito engraçado eu falando comigo, opa, não, tira o teu bico daí, porque não é a tua opinião que eu pedi, sabe? Eu mesma falo assim comigo. Porque você sente quando você começa, até assim, na verdade, o teu coração começa a se alegrar e você começa a ficar meio eufórico. E para mim esse é o sinal. Quando eu começo a ficar eufórica, é porque assim, ó, eu tô gerando estamina e para mim tem alguma coisa errada. E não é eu, é ele. Aí eu volto, consulto, né? O que a gente fala, me esvazio de mim e me preencho dele. Porque eu tenho desejos e ele tem virtudes. Então, eu faço essa conexão aí. É. Poderoso. Então aqui a gente vê que na afronta, né? Porque quantas de nós a gente enfrenta afrontas no nosso dia a dia, de situações, porque é bem desafiador. Quando a gente está em um propósito, vai haver situações para nos ver desviar dessa atenção, por isso essa sensibilidade, é eu ou é realmente o Espírito Santo aqui me guiando? Então, assim, diante da afronta, a gente vê que o rei da Síria já tinha tomado cativeiro uma parte de Israel, e ele toma, agora ele vem afrontar, querer tomar o reino do sul, né, o reino de Judá. Então, diante dessa afronta, o que rei Ezequias faz? Então, diante das circunstâncias, quando vier alguém nos afrontar, algum problema nos afrontar, apresentar ao Senhor. E aí ele fala aqui, né, no versículo 29, que o rei deu a resposta para ele quando o rei da Síria veio afrontar, e ele ainda veio blasfemando contra o Senhor teu Deus. Tu pensa, Ezequias, que esse Deus é o que vai te ajudar e vai te libertar? Então, assim, ele não afrontou apenas a Deus, né? Apenas Ezequias. Não apenas o filho, mas o pai. Então, quando alguém mexe com o filho de Deus, ele está mexendo com o próprio Deus, né? Então, quando alguém mexe com o ungido de Deus, cada um aqui de nós está mexendo com o próprio Deus. Por isso que a gente tem que apresentar a nossa causa. Por menor que seja, a gente tem que levar ao Senhor. Tá aqui, meu Pai, eu confio em Ti, tá em Tuas mãos, porque o Senhor vai tomar a providência. Então, a carta que ele enviou aqui no versículo 29 do capítulo 18. O rei da Síria disse ao rei de Judá: não vos engane, Ezequias, pois ele não os poderá livrar das minhas mãos. Olha aqui ele se enaltecendo, né? Tampouco Ezequias vos faça por vossa confiança em Deus, quando diga: certamente o Senhor nos livrará, e não será entregue esta cidade nas mãos do rei da Síria. Então, ele afrontou total a Deus, e Ezequias pega essa carta e fala que ele sobe,
né, no templo do Senhor e coloca a carta diante dele. E aí vem a resposta, né? E Isaías vai profetizar realmente sobre essa libertação, mas vem a resposta, né? Da afronta. No versículo 35, continua, né? Quais de todos os deuses dessas terras puderam livrar sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Então, o rei da Síria, ele estava sempre se enaltecendo, como diz, né? Aqui também a gente aprende com ele, porque o tanto que ele busca subir vai ser o tamanho da queda, né? Então, ele se enalteceu, mas também cai, né? E aqui ele vê que ele fica aprontando constantemente. E o que Ezequias faz? Ele rasga ali as suas vestes, ele faz ali o jejum, e ele vai ao templo do Senhor. Ele diz, está entregue nas tuas mãos. E aí a gente começa aqui o capítulo 19, né? Que é onde Isaías vai profetizar essa libertação. E aí a gente vai ver a resposta do Senhor aqui para esse rei que afronta ele, que subestima o poder do Senhor, né? E vem a resposta lá no final, né? Do capítulo, no versículo 5. 19. Aí tem um detalhe que faz aqui bem a diferença no versículo 3 desse 19. Porque como que a gente vai enfrentar uma batalha, né? Deus, ele sempre fala, a gente precisa de pessoas, precisa de um exército, né? Então aqui ele foi buscar a ajuda do profeta, um profeta de Deus. Quantas vezes a gente está orando por uma causa, eu mesmo, né? Que já tive testemunho de estar orando, mas Deus envia um ungido dele e diz, você precisa de unir força aqui. Porque quando a gente une aqui, cada uma de nós, eu uno minha energia, você vem com a sua, isso potencializa, na verdade. Então, muitas vezes a gente está orando em uma causa ali, e Deus diz, não, tenho que enviar aqui mais pessoas para unir e fortalecer. Então, ele vai lá no profeta do Senhor e busca mais unção, né? Junta a sua fé, a confiança que ele tem. Ele uniu a fé dele com a fé de Isaías, e fala lá no versículo 3. Ele manda o mensageiro e diz a ele, assim diz Ezequias, ele diz, hoje é um dia de tribulação, Isaías, de repreensão e de ira, pois chegaram as dores de parto, mas não há forças para dar à luz. Então aqui Ezequias diz, eu confio no Senhor, eu tenho buscado, eu entrego para ele. Mas quem é mãe aqui sabe, né, que na hora do parto, se você não tiver força, se você não perseverar, é como ele está dizendo aqui, eu não consigo sozinho agora, preciso de ajuda. Então isso é uma grande vantagem. É forte isso, hein? Já imaginou para quem passou as dores do parto, você ter as contrações e não ter forças? Não, eu acho que você se sentir incapaz, se sentir impotente em alguma situação, é uma das piores sensações do mundo. Eu me lembro, assim, eu me senti poucas vezes, porque como a gente é ensinado a ser dinâmico, está sempre buscando as coisas e aprender, então você nunca pensa numa situação onde você não sabe o que fazer. Agora, quando você chega diante de uma situação onde você não sabe o que fazer, principalmente porque você não tem forças, ou seja, você está fraco, ou de alguma forma você é impotente, assim, você fica sem rumo, fica perdido. A não ser que, né, você se fortaleça exatamente na fonte. E lembrando ainda, me veio de novo o culto de ontem à noite, que a gente usa aquela frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase ela tem que ser usada não pelas coisas que a gente quer conquistar, mas exatamente nessas horas assim, onde você se sente fraco e você não sabe o que fazer. Porque se você é filho e se sente amado mesmo e anda no caminho reto, quando você não souber o que fazer, pode ficar tranquilo, porque ele sabe. Então, nada como andar bem acompanhado, né? Como Ezequias aqui. Que quando perdeu Importante suas essa forças, lição. olhou para a fonte, né? Isso, e o nosso coração é o lugar, né, que é sagrado. Então, quando a gente tem esse acesso, a gente ora a Deus, a gente se dispõe, diz, eu estou total na tua dependência, e ele vai colocar ali um profeta, uma irmã para lhe ajudar. Quantas vezes aqui nós estava num momento difícil e chega aquela mensagem, você recebe aquela ligação, você recebe aquele apoio, aquela palavra que precisa. Todos os dias aqui a gente, nossa, essa era a palavra que eu precisava ouvir, essa era a frase que eu precisava para o meu dia. Então é porque isso é providência de Deus, ele vai colocar a pessoa certa.
É unidas que a gente pode ir além, né? É com essa unidade. E aqui nesse mover a gente tem, né? A gente junta, cada um junta a sua fé com a outra fé, essa potência. Ainda chegou dizendo aqui, olha aí, 3 furacões. Porque cada uma de nós, quando a gente une aqui essa egrégora, ela potencializa demais essa chama, né? Então acende mais. E é essa Porque unidade. onde um ou mais estarão reunidos, e aí meu nome, ali eu estarei. É por Pai. isso que a gente tem que conectar com o outro, né? Porque nós somos peças uma da outra. E as pessoas que estão entrando aí na live, com certeza, algum pedacinho da gente vai levar. Porque é exatamente isso. Ele, como ele gosta de gente, de pessoas, ele quer que a gente ande unido. Ou seja, nós somos um junto com ele. E é essa a ideia, né? E aí Deus manda a providência, né? Tipo, aqui cada um enfrenta a sua batalha, mas a gente unida no mesmo propósito, aumentar, edificar a nossa fé, porque cada capítulo, cada lição, a gente sai mais edificada, gente. É muito lindo como Deus vai moldando, né? Nos dando esse poder. A gente fala que esse é o empoderamento que eu quero ter, né? É esse poder divino, é essa força, esse Imagina revestimento. como é que a Laís vai terminar o ano, então, né? Todos os dias assim, meus parabéns. É um projeto maravilhoso, muito lindo mesmo. É muita lição. Então, concluir esse raciocínio de vocês. Quando ele ouviu aquelas palavras ruins, né, do rei da Síria, ele rasgou as roupas, ele ouviu e rasgou as suas roupas e mostra que ele teve uma ação de... Ele buscou o Senhor, né? Ele foi orar. E diz assim, eu tive um sonho agora na Semana Santa que eu vi claramente, ouvi uma voz dizendo assim, vocês não estão só. Eu subi, mas eu deixei o Espírito Santo com vocês. E vocês falaram assim que essas pessoas que aparecem na nossa vida é enviada por Deus. Para você ver, tudo é glória dele. Nós estamos aqui as 3 juntas, esse encontro foi de Deus. Eu tenho uma mulher especial na Live Angel, que é um anjo de Deus também na minha vida. Então, Deus, ele nos une por espírito. Nós não nos conhecemos pessoalmente, eu não conheço Laís, eu não conheço André, nem Ângel, mas a gente se conhece em espírito. Então, assim, Deus, ele manda pessoas, da mesma forma que ele fez aqui, ele mandou pessoas, né? Só precisou de quê? Daquele homem clamar. Dar fé, de uma ligação, né? Porque a própria física explica, quando um átomo é dividido e coloca um no hemisfério norte, um no sul, quando esse vibra na mesma intenção, o outro se conecta. Então é muito o que acontece, são encontros de espírito, né? De energias, de fé com fé, de pessoas unidas nesse propósito. Por isso a gente fala que cada uma que chega, cada uma que é atraída é por essa energia, é pela mesma vibração de fé, de conexão. Deus coloca realmente para unir. E como nos fortalece estar unida com pessoas na mesma intenção. Se somos filhos do mesmo pai, é óbvio que a gente tem conexão, né? Poderoso entender isso. É algo não no natural, mas é o sobrenatural, é acessar, né? O Kairos mesmo, assim, a energia. E essa intimidade, ela é tão real, né? Eu tive a experiência de já conviver com a Su 2 anos no virtual, e quando a gente se conectou presencial, não há diferença, né? É uma intimidade que ela flui, a família conectou, os meninos, parece realmente de outras experiências, né? Muito sobrenatural a intimidade. Então, isso flui de forma perfeita. E é engraçado, assim, eu tenho uma conexão bem forte com a Vanessa, né? Inclusive, assim, a gente fez essas lives do devocional, tinha dia que a gente estava com o mesmo esmalte, com a mesma blusa. Eu só disse para ela, só não vou cortar, não prometo que eu vou cortar o cabelo, mas assim, é porque é exatamente isso, é em espírito, né? E quem não acredita nisso é só olhar para os seus melhores amigos, aqueles, por exemplo, assim, que você tem um laço mais estreito. Há uma semelhança, né, entre você e a pessoa que você tem mais conexão. E se vocês estão no mesmo propósito, então aí não tem nem o que falar, é o que a Laís acabou de dizer, né? E é isso. E concluindo, né? Pode seguir, Mari. Então diz, a oração do rei Ezequias é um exemplo de como devemos reconhecer a soberania de Deus, declarar nossa dependência dele e por que ele deve nos ajudar, porque ele nos ama,
né? Porque nós somos amados. O amor, ele muda, ele resolve tudo. E o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Jesus Cristo é o amor, né? Jesus Cristo, essa conexão com ele, esse relacionamento, essa intimidade, essa confiança. Ou seja, aquele homem falou coisa ruim, né? Falou coisa ruim, abala. Quando a gente escuta coisa ruim, quando a gente está numa determinada situação difícil, às vezes a gente se abala. Então, aqueles que não têm essa confiança no Senhor, eles caem mesmo, eles vão para a lama, para o fundo do poço, eles pensam em desistir. Só que aqueles que estão em Cristo, nós somos como rocha, né? A nossa força vem do Senhor, nós não estamos só. Então, isso faz toda a diferença na vida. Olha o que diz aqui o Isaías, né? Quando ele busca ali, aí Isaías diz para ele assim: olha o que diz aqui o teu pai, Isaías. O profeta de Deus vai dizer para ele. Então, quando a gente vai buscar o Senhor e a gente lança aquela carta de afronta, aquele problema, quando a gente coloca os pés do Senhor, o que ele diz para nós? Assim diz o Senhor, versículo 6 do capítulo 19. Não tenhas medo pela mensagem que ouviu, com a qual blasfemaram diante de mim os emissários do rei da Assíria. Eis que eu porei nele um espírito e prestará atenção ao rumor e voltará ao seu país, e eu farei com que ele caia a espada em seu país. Então o Senhor diz: não tema, eu sou contigo. E mais uma vez, reforçando essa confiança em Deus, no próprio livro do profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 31, diz: os que confiam no Senhor renovarão suas forças, estenderão as asas semelhante de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A confiança no Senhor é nossa chave, né? A fé é a chave. E então ele fala, né? Quando a gente vai diante do nosso pai e diz: pai, eu tô com esse problema, e ele diz: não tenha medo, meu filho. Eu te dei foi espírito de ousadia e de coragem. Então é isso que Deus diz para cada um de nós, né? E olha o que acontece lá com... Aí vem o juízo contra o Senaqueribe, né? O rei da Síria. No versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e matou 185.000 no acampamento dos assírios. E quando sobrevieram, se levantaram pela manhã e observaram, e eis que todos eram corpos mortos. Então o Senhor enviou ali o anjo da morte. E imagina que não houve guerra, não houve espada, simplesmente a providência divina. Então quando a gente lança uma afronta do inimigo diante de Deus, confia, porque ele vai agir. Muitas vezes a gente quer agir com nossas próprias mãos, na verdade. O que não vai dar certo, né? Quando a gente age, a gente sempre tem que estar buscando a orientação dele. O microfone, Mari. No 19 ele fala: agora o Senhor nosso Deus livra-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Nós não tem outro Deus além do nosso Deus. Ele não existe, a guerra já foi vencida, né? A guerra já foi vencida. É simplesmente, é porque tem que se cumprir, muita coisa tem que se cumprir. Deus, ele não quer robô, ele nos deu liberdade, ele nos deu livre-arbítrio. Mas no final dessa guerra, a gente já sabe que Jesus é vitorioso, ele já venceu a morte. Ele já está sentado no trono do lado de Deus. Então, agora é mais sobre nós, assim, que a gente precisa confiar nele. Independente da situação, independente das vozes, independente do que o maligno tente, porque o maligno, ele é o pai da mentira. Então, ele quer nos convencer de que ele ainda tem chance. Nos convencer É e porque convencer. assim, Né? Então, a gente até precisa... porque essas, assim, porque coisas, porque existem passos a serem cumpridos, né? Na verdade, é como a Mari falou, é mais sobre a gente, porque essas profecias, Deus tem profecias para a nossa vida e isso é para a gente cumprir o processo. Por isso que as coisas não são como a gente quer. Ah, mas né, nós vamos ser vitoriosos no final, Jesus é vitorioso no final, sim. Mas o caminho, quem decide a orientação do caminho é ele, porque o processo ele tem que ser cumprido, a profecia ela tem que ser cumprida, né? Porque senão a gente não é lapidado, não é treinado, não é moldado. Então, tem mais a ver sobre nós mesmos.
E Deus tem um plano, né? Aqui a gente aprende, Deus tem um plano para a nossa vida, Ele tem um chamado para cada um de nós, o chamado da Andrea, o chamado da Mari, o meu. Mas assim, quando a gente une nesse propósito, a gente vai se completando, vai tendo mais revelação, entendimento, e a gente tem um livre-arbítrio, né? Deus nos dá o livre-arbítrio. Aqui a gente vê que Deus, em todos os capítulos, em todas as mensagens, o que Deus diz? Filho, medita na minha palavra dia e noite, no Velho, no Novo Testamento. Isso é herança, então medita nele, porque é essa chave que vai te libertar. Rei Davi disse para Salomão, passou a posse e ele disse, medita nas instruções do Senhor dia e noite, para que tenha sabedoria, para que realmente você aumente e você tenha essa chave e tudo lhe vá bem. E tudo quanto você empreender vai prosperar. Segue as instruções. E aqui a gente tem essa lição preciosa. O reino do norte caiu por não seguir as instruções. Já o reino de Judá se manteve aqui firme. Rei Ezequias foi o melhor deles porque ele buscou confiar de todo o coração. Foi igualmente, ele seguiu, foi comparado aqui, né, ao próprio Davi, seguiu de todo o coração. E Davi a gente sabe que ele pecou, que ele caiu, mas ele seguia de todo o coração esses mandamentos. E assim somos nós, amados de Deus. A gente se esforça, a gente quer seguir, mas na nossa limitação humana a gente falha. E quando a gente falhar, não se frustrar ou não se esconder da presença do Senhor. Ter a humildade de dizer, eu pequei, Senhor, eu errei. Porque a gente sabe a instrução, né? Todas nós, igualmente a gente vai para nutricionista, a gente busca orientação, mas a gente sabe o que deve fazer, né? Mas a gente precisa de um instrutor, de alguém com autoridade que vai nos orientar, porque quando a gente busca seguir a orientação de quem sabe, e quem é que sabe todas as coisas? Quem é o nosso Pai? É Deus, Ele deu a instrução. Está aqui, mas aí a gente às vezes não quer seguir, igualmente o Reino do Norte, ele não quis seguir, caiu, não prosperou. Então aqui a gente tem essas duas opções. Eu tenho na minha mão seguir a mentira ou seguir a verdade, seguir a instrução ou adaptar como eu quero. Então é Deus que vai revelar esse discernimento, como a própria Andrea aqui falou. Quando é que eu estou aqui querendo mandar ou quando eu estou na dependência do Senhor? Então essa é a instrução que a gente tem que seguir, né? Tá na dependência do Senhor. E aí veio um lá de fora e afrontou. E o que aconteceu com esse rei da Síria? Além de ter mortos ali, morreu 185 mil do seu exército e ele fugiu. E aí no versículo 37 fala, mas enquanto estava adorando no templo do seu Deus, Deus minúsculo, né? Nisoque, seus filhos Adrameleque e Zarazém o mataram à espada e fugiram para a região de Adarte. E seu filho Esaeron reinou como seu sucessor. Então aqui você vê, Ezequias lançou, ele não precisou levantar uma espada para ir lutar com ele. Ele só confiou de todo o coração e disse, Deus, está aqui a carta de afronta no teu altar. Faça conforme a tua vontade, eu estou confiando em ti. O Senhor enviou lá o anjo que matou o exército. Ele chegou lá no país dele, foi adorar o Deus dele lá. E aí pegam os filhos e olha a maldição. Os próprios filhos, os dois filhos mataram ele dentro do templo do outro Deus que ele estava adorando. E o terceiro ficou como sucessor. Então, a maldição. Levantar-se contra o ungido do Senhor, contra o Filho de Deus, você está levantando contra si próprio, né? A maldição, está trazendo para a própria vida. Espera que o bicho vai pegar. Quem se levanta contra um filho, se levanta contra o próprio pai. Deus peleja por nós. Deus peleja. Foi igual aqui. Por que essa guerra teve um bom êxito? Porque Deus lutou a causa de Ezequias. Deus lutou. E assim é hoje. A gente só precisa confiar. Não importa o que o maligno faça para nos abalar, porque ele vai tentar. E ele tenta justamente os filhos. Quando ele vê uma família assim se fortalecendo no Senhor, lendo a palavra, buscando o Senhor, aí ele joga. Porque ele diz ali, se eu não abalar, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai reinar. Porque, na verdade, o que o inimigo mais quer é que a gente não saiba que é filha amada, porque através do amor existe um reino. Existe um reino. Então, o inimigo não quer que a gente... E as pessoas acham que esse reino só é na eternidade, mas esse reino já é. Porque Jesus abriu o reino. Jesus abriu as portas. Na verdade, uma das coisas principais que o inimigo quer, né, Mari? É o nosso lugar, né?
E essa Nosso lugar. nossa sensação O de se pecado dele sentir desde o amado, de ter princípio. tudo, de poder fazer tudo, de ser filha, né? É isso que ele quer e não pode mais. É, Então, por E é isso ele desde nos o princípio. persegue. E é desde o princípio, né, André? Ele quis tomar o próprio lugar de Deus. Então, quando ele vê, eu gosto muito, quando eu estou lendo aqui que fala, são 19 reinados, e vem o reinado de Ezequiel e de Ezequias, eu assemelho muito, eu converto, para mim, gerar um entendimento, eu converto. Um reinado é uma família. Eu sou uma rainha do meu reino. Então, quando vem uma afronta, quando fala assim, que veio uma afronta contra esse reino, quantas vezes nós fomos afrontadas, querendo algo destruir o casamento, algo querendo destruir ali, tirar a gente mesmo de cena, contra os nossos filhos. Então, a nossa família é o reinado. Uhum. De vez em quando dá um chilique aqui em casa, a primeira coisa que eu faço é exatamente isso. Ó, eu só estou avisando que a rainha está em casa, entende? Assim, para principados e potestades saberem que assim eu estou vigiando. A gente sabe que como nós somos potencialmente fortes, onde é que eles vão? Eles vão nos nossos filhos. Então é o aviso que estou na vigília. eu vejo muito Porque é isso. impressionante. O inimigo, ele tá vendo que a gente está se alimentando, se fortalecendo, então ele procura os mais fracos. Eu vejo isso, às vezes ele se levanta contra os meus filhos. Então, eu aprendi com a Ângela, que está aí na live, então eu estou estudando a Bíblia com os meus filhos. Eu sinto que eu tenho 2 filhos adolescentes, de 17 e de 16. Não é fácil, né? Quer dizer, é fácil, é fácil. Se a gente se dedicar, é fácil, porque Jesus já fez tudo. Então, eu estudo a Bíblia com eles, eu ensino, a união, o amor, a compreensão. Porque às vezes a gente quer ganhar o mundo, meninas, e a gente esquece dos principais. A nossa casa é o nosso principal reino, É. reinar. O nosso principal mundo é esse, depois o É lá esse. fora, né? Não adianta a O gente ser apóstolo obrigada, Paulo diz, né? O né? Então, apóstolo Paulo diz, os que negam a sua casa é pior do que um fiel. Porque os nossos filhos vão fazer o quê? O exemplo, o exemplo, o exemplo. O meu tá aqui, né? Tem hora que eu desligo aqui e tal, porque. E ele vê isso, né? A gente lendo, meditando. E ele tem muito temor a Deus, ele tá aprendendo isso, porque ele tá vendo, né? Ali todo dia ele acorda e vê nessa lição à noite, tá estudando. Então é o exemplo, é mais do que você só dizer ou levar para a igreja somente um dia na semana. É o fazer. Então, esse é o posicionamento de uma rainha, e Provérbios, Salomão diz, né? A influência da mulher, ela é preciosa. A mulher sábia é que edifica a casa. Por que a mulher? Porque o poder de influência é na mulher. Você observa que o seu esposo é como é, porque é influenciada por você. Os seus filhos é como é, porque é influenciada por você, né? Se ele está bem aperfeiçoado, bem passado, a pessoa vai olhar e dizer, tão tal que quando vê um homem amarrotado ou com mau cuidado com a barba, ele diz, isso aí não tem esposa não, porque recai sobre a mulher. É a mulher. E da mesma forma, quando se vê uma mulher, né, que até nos meios dos negócios, grandes empresários, eles olham primeiro para a mulher do homem para saber se ele realmente é o que diz, que é como Mari diz, tem que ver se é em casa. Eles olham para a postura da mulher, a roupa, como ela se porta, se está, né? Por quê? Aí ele diz, esse homem cuida bem da esposa, então ele cuida bem de casa. Então eu vou fazer parceria com ele. Essa é uma regra, um princípio entre homens de negócios, né? Entre os judeus. Ele primeiro olha para a mulher, né? E por isso que os homens têm esse de ostentação, a mulher dá com uma alinhada e tal, porque tem que saber se está cuidando bem de casa, porque se ele está cuidando bem de casa, ele cuida bem dos negócios. Então, esse é um Uhum. princípio, né? Primeiro em casa. e os E nossos isso é filhos, precioso. mais fraca, a gente precisa fortalecer em oração, ensinar eles a orar, ler a palavra, profetizar, profetizar vitória, profetizar, porque André falou e eu vi isso aqui em casa, o inimigo ele se levanta usando os nossos filhos para tentar nos amedrontar. Só que a gente Quem não entende de energia vê isso principalmente nos nossos filhos, né, Mari? E nessa idade aí, ó, que começa em 11, 12 anos, é impressionante. Quem entende de energia vê. E quem não. Eu estava conversando a semana passada com uma pessoa que é bem espiritual e entende disso. Gente, a gente. Imagina quem não entende desse mundo espiritual e vê os seus filhos padecendo.
porque eles não sabem lidar com isso. Claro que eles não sabem. Então, vai exatamente, Mari, parabéns, é isso mesmo. É sentar com seu filho, é orientar ele, é estudar a Bíblia e é fazer ele tomar consciência e conhecimento desse mundo espiritual, dessa energia toda, para ele saber lidar com essas dificuldades que ele está passando. Porque quanto mais fortalecido você tiver, o que tiver de ponto fraco é onde ele vai. É onde ele vai atacar. Como diz Mari, é onde o maligno vai. E exatamente, geralmente, nos nossos filhos. Então, por isso que a nossa casa é tão importante, né? Você estabelecer as coisas aqui e gerir as energias aqui para que tanto os teus generais possam sair e atuar lá fora, né? É. Mari, mudando um pouco de assunto. Dia 1º, eu e meu general, nós vamos a São Paulo. Vai? São Paulo? Aham, aham. Eu e o Matheus, vou levar o Matheus, tem 12 anos. 1º de E maio. dia 1º de maio. Vamos sair na quinta-feira, até porque, né, a gente tem que treinar os nossos generais e mostrar para eles que existem coisas na volta deles que eles não conseguem enxergar, mas que eles sentem. Tem que aprender a gerir, se confiar no Senhor. Posicionamento. Treinando o príncipe, né? Isso aí, o reinado, né? Posicionamento, que lindo. E é isso que a gente faz. E o interessante é que não importa, a gente não pode subestimar a idade, né? Ontem, inclusive, eu dei um testemunho de uma das afrontas realmente sobre a vida do meu filho, né? De 4 aninhos, assim, porque o inimigo vai buscar tirar a gente de cena. Mas quando a gente confia no Senhor, a providência vem, né? Então aqui a gente vê, lança a carta para o Senhor e pode confiar que a providência ele toma. Então isso é fé, é pela oração, é pelo jejum, é pela unidade, né, de pessoas, o propósito. O próprio Jesus ensinou isso, ele com todo o seu poder, ele precisou ali juntar os 12 apóstolos, e ali a gente vê que dos 12, 3 estavam mais próximos, né, que eram aqueles que, né, Pedro, João e Tiago. Então, assim, chega no momento mais difícil, na hora da angústia pesada, porque o próprio Deus, sendo homem, ele suou pro sangue. Ele teve uma angústia que não tem como a gente descrever, né? A física fala que quando aciona no cérebro esse mecanismo de angústia a ponto de suar sangue, é muita angústia, é muita aflição. E nesse momento, ele diz, vamos lá, Pedro, João, Tiago, fiquem aqui, eu vou orar, esse é um momento de muita aflição. Então aqui a gente aprende a todo momento, a gente precisa de pessoas, a gente precisa estar unido, a gente precisa unir realmente fé com fé. E a gente pode todas as coisas quando a gente confia no Senhor, Ele dá o direcionamento, Ele é a chave, né, que abre realmente todas essas portas. E todo problema nosso é problema dele. Ele nos dá a solução. Então é estar posicionadas, né, minha irmã? Confiar. É isso aí. Isso aí. Glória a Deus. Grato pelo dispor. Você pode fazer uma oração, André? Posso, claro. Amém. Obrigada. Agradeço pela vida de vocês, né, meninas? E por essa oportunidade. Então, vamos lá. Amém, Jesus. Senhor, meu Pai, a Ti rendemos graça no início dessa semana. Te agradecemos pelo tempo em comunhão, por esse tempo juntas. Amém. E agradecemos por poder conectar com o Espírito Santo em espírito, assim toda a semana. Agradecemos pela nossa família, agradecemos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, e lhe pedimos que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas visões, para que, como rainhas, a gente consiga gerir as energias que o Senhor coloca na nossa mão para administrar. Sabemos, Pai, que é através da sua presença é que conseguimos edificar o reino da nossa casa, o reino dos nossos relacionamentos e o reino do amor, dessa nossa conexão com Jesus Cristo. E lhe pedimos que a sua presença seja cada vez mais intensa na nossa vida e que os nossos olhos não se desviem de ti, jamais se desviem de ti, porque é em ti que nos fortalecemos e é em ti que edificamos o nosso reino. Te agradeço pela vida da minha irmã Laís, pela casa dela, pela família dela, pela minha irmã Mariana, pela casa dela, pelos filhos dela.
E lhe peço que o Senhor coloque cada vez mais fogo no coração dessas mulheres, que é através delas que as construções vão sendo edificadas e o seu reino, o nosso reino, vai sendo difundido. E eu declaro e decreto que essa semana vai ser uma semana de produção, de aprendizado e principalmente da gente jogar amor dentro dos corações dos nossos filhos e fazer eles enxergarem o quão lindo é o teu reino e o quão crucial e primordial é a tua presença, onde jamais nos afastaremos dela. Amém. Assim lhe agradecemos e oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Tome posse Amém. e retribua. Uma abençoada semana. Gratidão a cada um aqui presente. Beijo, beijo. Maravilha de semana, meninas.